Olá, mais uma quarta-feira chegando e a mensagem dessa quarta-feira, sobretudo o início do mês vocacional. Mas em relação à temática da vocação, eu vou deixar para falar nos vídeos das sextas-feiras. Assim, nós abrimos um horizonte um pouco diferente, né? Na sexta-feira venho falando sobre o catecismo e vou dar uma pausa nesse tempo para depois retomar aí as questões do catecismo naquilo que diz respeito à nossa fé. A temática desta semana é buscar o reino de Deus, olhar e buscar as coisas do alto. Mas como buscar as coisas do alto se nós aqui estamos? Se nós permanecemos nesse meio, nesse mundo e que precisamos realmente das coisas materiais, precisamos do alimento, precisamos do vestuário. Então é um exercício que nós fazemos muito grande e até mesmo difícil para todos nós. Mas também nós possamos compreender que buscar o reino de Deus, buscar as coisas do alto, como diz Paulo na carta aos Colossenses, é realmente fazer acontecer a harmonia entre nós, a percepção das necessidades que não somente nossa, mas é de todos, para que os nossos irmãos e irmãs também possam ter o necessário para conduzir a vida no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da graça. E aí nós precisamos de compreender que não é de bom alvitre a gente ter abundância de alimentos e os nossos irmãos passando fome, né? E não é buscar culpados. O culpado é isso, aquele outro, não é isso. A lição que Jesus deixa para todos nós na busca do reino dos céus é aquela passagem lá do Evangelho de São Mateus, em que ele recebe o pouco daquele jovem, ou daquele rapaz, ou daquele menino que lá estava e eleva a oração a Deus e é capaz de multiplicar os pães para todos. E entender isso é um pouco difícil, mas nós vamos nos esforçando para que isso aconteça. A partilha não é divisão, é multiplicação. Quando nós abrimos o coração e colocamos em comum o que temos, desse modo nós vamos buscar o reino de Deus. É importante a gente saber, porque fica a questão: será que buscar o reino de Deus é rezar mais tempo? Buscar o reino de Deus é meditar mais? Tudo isso vai nos ajudar, mas é necessário que nós também tenhamos uma ação de libertação, tenhamos uma confiança maior em Deus e saber que nunca irá faltar, porque é Deus. Jesus mostrou isso para todos nós. Ele elevou o pensamento a Deus, abençoou os pães e distribuiu para os discípulos, e os discípulos os distribuía para o povo. E até sobrou. Recolheu os cestos aquele que sobrou. Para o quê? Para não se perder. Desse modo, o reino de Deus, ele tem a sua busca quando nós tomamos a consciência de que precisamos também repartir o nosso pão, ou seja, multiplicar o que temos para que não falte para ninguém. A busca do reino de Deus é na vivência do comum, não é algo extraordinário. A gente associa a nossa oração, a nossa meditação, a nossa reflexão, a vivência do Evangelho, mas sobretudo a ação, a prática, colocar em comum, não viver a ganância. E isso é muito importante. Mas mais interessante é que nós também possamos pensar em nós e não nos outros. Porque senão fica fulano pode, ciclano pode, beltrano pode. Não é para isto. É para que nós possamos abrir o nosso coração. Buscar as coisas do alto significa ter uma ação de libertação. Significa abrir o coração e se desprender. Desprender, o que é isso? Não é abandonar tudo de qualquer jeito, não. Se desprender é ter o necessário para viver e
a possibilidade dessa partilha, dessa convicção de fé. Por isso, essa semana, nós somos convidados um pouco a avaliar a nossa vida, como nós estamos vivendo e buscar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Assim, a promessa de Jesus faz com que a nossa vida seja marcada pela fé. Que Deus abençoe a todos e a cada um, e assim possa viver alegria. E se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like e faça o seu comentário, é muito importante para nós. Que Deus abençoe a vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.